Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o papo não é a Copa do Mundo. O papo ainda é sobre a bomba que caiu, na sexta-feira passada, da situação envolvendo aí Corinthians, Vitor Pereira, Flamengo e Dorival. Mas vamos deixar Flamengo e Dorival de lá. Porque Dorival e Flamengo, o problema deles. Entre eles ali, se o Flamengo sacaneou ou não sacaneou. Parte da torcida do Flamengo acha que o Flamengo não sacaneou o Dorival. Outra parte da torcida acha que o Flamengo sacaneou. Uma parte acha que sacaneou, mas é normal isso acontecer, ou seja, a torcida do Flamengo também uns apoiam, outros não apoiam. Eu, particularmente, sou aqui do Rio de Janeiro, na minha visão, e também tem pelo fato de eu não confiar na diretoria do Flamengo nessa relação de respeito com o profissional. Eu estou falando isso porque tem outros episódios. O caso do Abel Braga no Flamengo. Abel Braga estava no Flamengo e um amigo de Portugal ligou para ele e falou: tu tá sabendo que o Flamengo está negociando com o Jorge Jesus? Sacanagem. O Flamengo pode fazer? Pode. Mas eu acho que, minha opinião, é falta de respeito com o profissional que está ali. Tá? Em outros vídeos eu falei até mau caratismo. Mas vou deixar essa palavra de lado. Eu vou começar a usar mais a falta de respeito. O Paulo Souza no Flamengo, que não foi bem, realmente era para ter sido mandado embora. Mas o cara estava trabalhando, estava dando treino. E o Flamengo já estava acertado com o Dorival Júnior. Então o Flamengo, e tem outros casos, de falta de respeito do Flamengo com o profissional. Então, na minha opinião, pelo que eu escutei e a gente pesquisou, na minha opinião, houve de novo uma falta de respeito do Flamengo com o Dorival. Principalmente porque o Dorival mudou de patamar. O Dorival agora é um campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele está na história do clube. Então, tinha que se ter um pouco mais de respeito. Mas, uns não entendem assim, mas para mim, faltou respeito ao Flamengo com o profissional. Mas o papo não é o Flamengo e o Dorival. O papo é o Corinthians e o Vitor Pereira. Que, pelo que parece, está indo para o Flamengo. Beleza? O presidente do Flamengo, inclusive, disse: não tem nada assinado, mas está bem encaminhado. Lógico, o Vitor Pereira não pode assinar porque ele ainda tem contrato com o Corinthians. Então, se ele assinar um outro contrato, não tem como registrar. Que ele está com o nome ainda ligado ao Corinthians. Então, mas é sobre isso que a gente vai falar. E a minha pergunta é a seguinte para você, meu amigo, torcedor corintiano, em geral que está acompanhando esse imbróglio aí todo. Porque eu estou vendo a imprensa, principalmente a imprensa paulista, a grande maioria, com ódio mortal do Vitor Pereira. Provavelmente, torcedores do Corinthians, muita gente já entrou nas mídias sociais do Vitor Pereira, já devem ter falado barbaridades, acredito eu. Então a imprensa tá... tem gente até ameaçando. Tem gente até ameaçando o cara. A torcida já falou, a imprensa já falou: vai ver quando chegar aqui, quando jogar aqui na Neoquímica Arena, você vai ver, para coisa e tal. Ou seja, tomando um vulto de ódio muito grande pelo cara. Realmente ele traiu o Corinthians? É isso que eu vou dar a minha opinião.
Será que não tem alguma outra coisa por trás disso que ninguém sabe? E talvez o Vitor Pereira esteja pagando o pato sozinho de uma situação maior. Porque até agora, ninguém do Corinthians se pronunciou. Ninguém do Corinthians falou nada. Absolutamente nada. E nem o Vitor Pereira falou nada. O único desse imbróglio aí que falou alguma coisa foi pro pai do Flamengo. O Dorival, que disse que não era mais, que não ia renovar mais com o Flamengo. E o presidente do Flamengo, que disse que não está assinado, mas está bem encaminhado. Mas a briga Corinthians e Vitor Pereira, ninguém falou nada. Isso me causa uma certa estranheza. Não por parte do Vitor Pereira, que eu entendo que ele ainda tem contato com o Corinthians. Agora, por parte do Corinthians. Ou será que o Corinthians vai se pronunciar, mas estava esperando alguém falar primeiro? Tipo, o Flamengo. Falando alguma coisa direta sobre o Vitor Pereira. De repente, o Corinthians estava esperando alguém do Flamengo falar alguma coisa, sinalizar alguma coisa em relação a isso, para depois falar. Mas, como ainda não falaram, a gente pode pensar muita coisa. A princípio está todo mundo dando como errado o Vitor Pereira. Mas a gente tem que levar um questionamento, porque o cara ainda não se pronunciou. Apesar de tudo que foi falado, que ele mesmo disse, mas pela experiência de vida e pela experiência profissional, não nessa área aqui, esporte não. A minha vida fora essa tela aqui, nem sempre o que você vê primeiro na cena quer dizer a verdade. Quando você chega numa cena de crime, num local de crime, você vê ali uma cena e você pode imaginar uma determinada situação que aconteceu ali. Mas de repente aquilo ali não tem nada a ver com o que você imaginou. Então você culpar alguém pela primeira cena não é o correto. Principalmente quando os dois lados não falaram. Então, eu vou dar a minha opinião rapidamente sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor corintiano, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, não é para falar de futebol, quer dizer, é só para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, pode dar no live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está aqui embaixo do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara, rapidamente. Tá saindo aí várias notícias de que muitos jogadores do Corinthians festejaram que o Vitor Pereira foi embora. Parece que, inclusive, a esposa do Fagner fez os comentários, escreveu. Então parece que muita gente comemorou que ele foi embora. Bom, isso estava na cara que ele tinha algum problema, que ele tinha problemas no Corinthians, até pelas declarações que ele dava. Esse tipo de declaração que o Vitor Pereira dá, aqui no Brasil não é muito bem aceito. Eu fiz um vídeo falando, Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo? Na minha opinião, não. Não é porque ele não tem capacidade técnica. Eu acho que o problema dele de vestiário vai ser complicado. Não estou menosprezando o Corinthians. Não é nada disso. Só que no Flamengo ele vai pegar jogadores que foram campeões. Alguns ali são bicampeões da Libertadores. Ele não vai conseguir bater de frente e sair inteiro de uma briga com o Gabigol. Não vai conseguir.
Se a torcida tiver que optar, é pouco provável que a torcida fique do lado dele. Igual boa parte da torcida do Corinthians ficou do lado dele, em alguns problemas que aconteceram no Corinthians. Então, na minha opinião, acho que por causa do vestiário, ele não vai dar certo no Flamengo, a não ser que ele mude. Ou, a não ser que no Corinthians, ele já estava forçando uma barra para não ficar. Também a gente não sabe. Então vamos lá. Aqui eu não vou falar do trabalho em si, que ele chegou ao final, poderia ter ganho, quase que ganha, foi para os pênaltis, fez um bom campeonato brasileiro, então o trabalho dele não teve títulos, mas o trabalho de reconstrução com o Corinthians é um trabalho que a gente tem que ressaltar. O problema todo é o que ele falou. Ficou aquele imbróglio, eu lembro bem, vai ficar ou não vai ficar, vai ficar ou não vai ficar, vai ficar ou não vai ficar. Não, daqui a pouco eu dou a resposta, vai ficar ou não vai ficar. Aí aparece em tudo quanto é lugar, ele dizendo, saiu aí, de que ele tem um problema com a sogra, né? Pelo que parece que é Alzheimer. Alzheimer é um problema muito sério. Experiência própria. Tá? Então não é brincadeira, não pode fazer brincadeira com isso. Quem fizer uma brincadeira com a sogra dele que tem problema é um grande de um canalha. Não desejo isso para ninguém. Então se alguém ficar fazendo brincadeira com a doença da sogra dele, é um canalha, um imbecil. Tá? A sogra dele não tem nada a ver com isso. Então ele disse que tinha um problema com a sogra e que isso estava atrapalhando muito ele, porque ele tinha saudade de casa, coisa e tal. Isso tudo bem compreensível, né? Bem compreensível. Então, após aí acabar o campeonato, aparece um montão de foto dele com o time, né? Festejando que chegaram à final da Copa do Brasil. Tem um monte de fotos aí. Ele teve problemas, né? A gente sabe que teve problema com o Roger Guedes, teve problema com o Fagner, teve problema com alguns jogadores, da maneira como ele se expressa. Aqui no Brasil é diferente. É diferente. Aqui para tudo é muito diferente. Estou dizendo se é melhor ou pior, falando que é diferente. E ele dá a resposta dizendo, que está escrito aí em todo lugar, que infelizmente ele não ia ficar no Corinthians, ele está com saudade de casa, ele tem que estar perto de casa para ajudar a sua sogra que mora com ele, que ele não ia trabalhar em mais lugar nenhum, que é resolver esse problema da sogra, coisa e tal. Bom, irmão, o presidente do Corinthians, vai lá, conversa, fala que o cara é um parceiro, um irmão, para coisa e tal, a gente entende, para coisa e tal. Beleza, não vai renovar. Todo mundo entra de férias. Eu estranhei muito quando falaram assim, o Vitor Pereira tá passando férias na Bahia. Bom, de cara eu falei, tem uma coisa de errado. A sogra dele não tem problema, ele não tinha que ir para Portugal, queria estar lá com eles. Não necessariamente era uma coisa que ele tinha que sair logo. Será que ele trouxe a sogra junto para tirar férias? Ou a sogra está lá com ele? Eu não sei se ele trouxe a sogra aqui para o Brasil, está na Bahia, ou a sogra ficou lá. Então, ele está na Bahia, não sei com quem ele está, com a esposa, com os filhos, não sei com quem ele está na Bahia. E já me causou estranheza. Quando veio o papo, o Flamengo está negociando com o Vitor Pereira, na boa. O Flamengo só negociou com o Vitor Pereira porque teve alguma brecha. Porque provavelmente o Flamengo deve ter perguntado, a princípio. Bom, realmente ele não vai mais trabalhar, tá com problema? Não. Alguém deve ter falado, não é bem assim não.
tem outras coisas. Ou seja, se o Flamengo começou a negociação, é porque além do problema da sogra, tinha alguma outra coisa. Porque se só fosse isso, ele não aceitaria. Aí vem o papo. Então, esse é o primeiro ponto. O Flamengo só chegou até o Vitor Pereira porque deram brecha para o Flamengo chegar. E teve oportunidade. Falaram, não, a gente pode conversar. Se pode conversar, aí você realmente começa a ficar desconfiado de ter alguma coisa a mais na relação entre Vitor Pereira e Corinthians. Correto? Ou ele é um grande de um canalha mesmo e mentiroso, queria sair do Corinthians e usou como desculpa a sogra. Seria horrível. Ou, além disso, tinha outra coisa. Ele só falou da sogra, mas tem mais coisas por trás. Bom, como nem ele e nem a diretoria do Corinthians falaram nada, eu não tenho como dizer, cravar, ele é canalha. Só pelo que a gente leu, a impressão que se dá é que ele fez o Corinthians de trouxa. Esse é o ponto de vista. Sem ele, sem a diretoria falar. Que ele fez o Corinthians de trouxa. Agora eu vou dar a minha opinião. Tenho a sensação que tem mais coisas aí por trás. A situação da sogra é uma dessas coisas, mas não é a única. A sogra não foi o único problema que o Vitor Pereira tinha ou tem para não continuar no Corinthians. Se ele usou só isso, não tinha mais problema nenhum, bom, não tem como não falar. Ele agiu, péssimo. Péssimo. Mas enquanto a diretoria também não falar, a impressão que se tem, meu amigo torcedor do Corinthians, é que tem alguma coisa por trás, porra. Tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa que ele não falou, até para proteger, de repente, o presidente do Corinthians, que ficaram amigos, de um bombardeio. Pô, mas sair do Corinthians, não fechar com o Corinthians 10 dias, 12 dias depois ele fechar com o Flamengo, irmão, tem que ter uma explicação. Ele não precisa falar nada. Ele pode carregar o peso de todo mundo falar que ele é mau caráter, de traidor, e não falar nada. Ou ele vai dar uma resposta. Acho que a resposta dele vai bater mais de frente com a diretoria do Corinthians. Eu acho que o bicho vai pegar mais quando ele abrir a boca. Principalmente que estão ameaçando o cara. Né? Jornalistas, torcida. Cara, acho sim que o Vitor Pereira tem um problema com a sogra. Mas acho que tem outros problemas aí por trás. Tipo, ele é ambicioso, né? Ele é ambicioso. Todo treinador tem que ser. Ele pode ter pedido algumas coisas ao Corinthians. O Corinthians não tem condições de dar no momento. Ele pode ter pedido isso. Falou, pô, cara, eu tenho um problema com a minha sogra, mas para amenizar o problema com a minha sogra, eu preciso disso. Aqui no clube, eu preciso disso. Tipo, pedir jogador. Ou seja, ele pode ter feito um pacote de pedidos que no momento o Corinthians não pode dar. Ele tinha feito uma lista de dispensa, coisa e tal. Só que essa situação do Corinthians, que talvez possa ter acontecido, ele não expôs o Corinthians. Até porque, se eu não estiver enganado, tem uma frase dele dizendo que o único motivo dele não continuar no Corinthians é o problema familiar.
Então, quando ele diz que o único problema é o problema familiar, ele já isenta o Corinthians. Né? Ele já isenta o Corinthians. Por todas as palavras que eu li dele, eu não consigo imaginar qual vai ser a explicação dele. Porque se eu não estiver enganado, eu li em algum lugar que nas palavras dele ele disse: o único motivo de eu não continuar no Corinthians é o meu problema familiar. Só que eu pego essa frase e levo um pouco mais amplitude. O único motivo para mim não continuar no Corinthians é meu problema familiar. O que o Corinthians poderia fazer para auxiliar e amenizar o problema familiar dele? Será que o Corinthians não tinha condições de fazer alguma coisa para amenizar esse problema familiar dele? E ele continuar no Corinthians? Porque vamos pegar a frase: o único motivo de eu não continuar no Corinthians é o meu problema familiar. O que o Corinthians poderia fazer que de repente o Flamengo fez para ele aceitar treinar o Flamengo? Tem que pensar nisso. Porque de repente o Corinthians deixou de fazer alguma coisa e essa uma coisa o Flamengo ofereceu para ele. Porque se ele chegar e falar, olha só, eu disse sim. Se o Vitor Pereira chegar e falar, eu disse sim, que o único motivo de eu não continuar no Corinthians era o meu problema familiar. Só que eu pedi ao Corinthians isso, isso, isso e isso. O Corinthians não tinha condição de me dar. Então, eu tinha que sair. Porém, o Flamengo, aqui do Brasil, eu expus o meu problema e o Flamengo disse, eu te dou isso, 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 isso e isso. Aí ia me ajudar nos meus problemas familiares. Não acho que é dinheiro, porque ele já falou que dinheiro ele tem. Mas pode ser alguma outra condição que eu não sei. Então, amigo torcedor corintiano, eu não estou defendendo um lado e nenhum outro. Só estou querendo olhar os pontos. Eu estou pegando pela frase dele. A frase. E a frase tem dois lados. O único motivo de eu não continuar no Corinthians é o meu problema familiar. Ponto. Legal. Que é a sogra dele. Legal. Mas alguém já parou para pensar que ele pode ter pedido alguma coisa do Corinthians e o Corinthians não ter dado? E o Flamengo ofereceu? Se ele chegar agora e falar, olha só, o problema é a sogra. Só que eu pedi ao Corinthians isso, 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 e o Corinthians não deu. O Flamengo veio atrás de mim e me ofereceu. As palavras duras que falaram contra o Vitor Pereira, o nego vai ter que engolir. Então é por isso que eu não vou aqui crucificar o Vitor Pereira antes dele se pronunciar. E nem dizer que o Corinthians está certo ou errado antes do presidente se pronunciar. À primeira vista, parece sim uma traição do Vitor Pereira. Porém, na minha profissão, a primeira imagem não pode ser a que fica. A primeira impressão não pode ser a que fica. Porque aquela primeira impressão, na verdade, pode ser o final de um problema. E tem muitas outras coisas por trás. Então, amigo torcedor do Corinthians, antes de crucificar, pensa. Se o Corinthians também não deu mole em algumas coisas, a direção não deu mole em algumas coisas, na qual poderia ter ajudado o Vitor Pereira a ficar. A gente não sabe. Tem que esperar ele se pronunciar. Então, a minha conclusão é, aparentemente, parece que o Vitor Pereira agiu de má fé. Parece. Mas não tem como cravar. E olhando a frase final, o único motivo de eu não ficar no Corinthians é o meu problema familiar, pode ter faltado alguma coisa da diretoria do Corinthians para que resolvesse esse problema familiar ou amenizasse se ele continuasse no Brasil. Falar, ele não gosta de São Paulo, para coisa e tal, mas poderia ter amenizado alguma coisa, poderia ter encaixado alguma coisa. Porque ele pode renovar, ele poderia simplesmente chegar e falar, olha, não vou mais ficar no Corinthians, recebi uma outra proposta melhor e vou.
Acabou. A torcida vai ficar puta, mas ele foi honesto. Eu não consigo acreditar que ele usou a sogra, expôs a sogra, porque ele expondo a sogra, ele vai ter um problema familiar. Maior ainda com a esposa dele. Porque ele está expondo a sogra dele. Ele expôs a sogra dele. Ele vai ter um problema com a mulher dele. Sinceramente, eu não acredito que ele ia colocar a sogra, a família, o casamento em xeque, simplesmente para não renovar com o Corinthians. Sinceramente, eu não acredito. E para mim, tem mais coisa por trás que quando se pronunciarem, eu acho que muita gente que ofendeu ele, de repente vai ter que pedir desculpas. Mas eles têm que falar primeiro. Enquanto eles não falarem, irmão, eu pelo menos, não vou ficar apontando o dedo para ninguém. Pense, a diretoria está quieta. Pode ter coisa por trás aí que ninguém sabe. Agora vai à tona, porque provavelmente ele vai se defender, porque deve estar um rebuliço familiar com ele. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!